Alô, pessoal, boa noite. Bem-vindos. Olá, Aldinha, Riva e todos que já chegaram aqui, Poli, Yuri. A gente vai gravar o conteúdo do encontro hoje, tá bom? Estou avisando. Tem o símbolo ali da gravação. Eu vou guardar esse vídeo, mais adiante, quem sabe, a gente publica no YouTube, para ficar um arquivo de estudos passados, né? Para alguém interessar. Bom, faltam 6 minutinhos, a gente está aqui ajeitando as configurações, escutando nossa musiquinha já num movimento de recolhimento, de meditação. Quando chegar a hora, em ponto, eu vou avisar da gente fazer nosso momento de oração e iniciar a nossa conversa. O pessoal tá chegando aí. Pessoal pontual, Tereza, Isabela. Boa noite. Boa noite, gente. Iana. Alexandre já tinha chegado, Poli. Marcele. Boa noite. Três minutinhos, pessoal. Vamos aproveitar para Kátia, boa noite. Pessoal que conhece a oração das 18 horas, Tereza, que geralmente está à frente, né, Tereza? Boa noite, gente. E eu estou aproveitando hoje para entrar, porque eu estou gripada, não fui ao NEL, para não contaminar o povo. Eu digo, hoje eu entro. Bem-vinda.
Como já estamos aqui mais de 20 pessoas, então vamos fazer os 2 minutinhos de oração em conexão, em silêncio. Quando der a hora, eu aviso para a gente começar, tá bom? A prece inicial é em silêncio, a final é musical. Alô, pessoal, boa noite, bem-vindos. Umas 20 amigos entraram agora, tô vendo, vou falar quem tô vendo aqui, Ricardo, Rome, Merci, Silvinha, Alda, Márcia, os que já estavam aqui, Lúcia, Andrade, olha aí, quanta gente boa, Aguinaldo. Então, hoje a gente deve começar. É natural que nós vamos encontrar o ritmo nosso, não tão corrido para ficar superficial e não tão minucioso para não virar uma curso de teologia, tá? Eu vou procurar o ritmo equilibrado
dentro do que eu dou conta também, né, que não sou de muita profundidade, eu sou mais esforçado, gosto de ler e descobrir autores e textos e trazendo para a nossa vida, né, aquilo que importa mesmo. Só que de cara logo foi um desafio grande, porque alguém começou a apresentar sem querer, foi Messia, viu, Messia? Eu acho que você deve sair e depois entrar. Às vezes acontece isso, alguém começa a fazer uma apresentação, então eu vou tirar Messia e Messia faz um favor de entrar de novo. Ah, ela própria saiu, então resolveu. Então, eu queria que vocês não se assustassem, porque esse conceito de logos, né? Isso pode confundir. E eu achei um livro, falei, nossa, que bom, Haroldo, né? Que ele é tão didático, ele até compartilhei no grupo a foto, vou mostrar aqui vocês. Só que quando eu fui olhar, o livro todo é o assunto de hoje. É. Aí me deu a ideia de dividir o assunto de hoje em pedaços, não é? Para a gente ir devagar, não é? Então vamos fazer o seguinte: eu vou tentar compartilhar primeiro aqui o texto de João, que é da apostila Pastorino, tá? Na página 11. Quem está com o caderno impresso ou o PDF, mas eu vou compartilhar aqui. Estão vendo? Apareceu para vocês aí, gente? Eu não estou vendo vocês. Alguém fale, por favor. Sim, apareceu, doutor Fábio. Ok, Jaque. Tá, então aqui, ó, o João apresenta já Jesus, o Verbo divino, tá? Que é uma dúvida que pode existir. Seria Jesus? Pastorino não arrisca. Ele diz assim: o esquema eterno da missão de Jesus. Tá? Realmente, nessa introdução de João, que vai de 1 a 18, no Pastorino, tem aqui esboçada toda a obra joanina, as questões principais, tá? Do princípio, do logos, a questão de vida, de luz, que a gente certamente vai voltar a isso mais adiante. Então, vou fazer a leitura aqui dos primeiros 5. Primeiros 5, acho que hoje vai dar para a gente ver até aí. No princípio era, ou existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Voltando aqui para a gente. Pronto. Então, pessoal, esse início, principalmente aquela parte que fala assim, pescar, e o Verbo era Deus, deu margem à criação da teologia da Trindade, de colocar Jesus como Deus.
Mas a gente vai ver que não é bem assim, tá? Eu queria deixar bem claro que a fundamentação do estudo desse evangelho é espírita. Espírita kardecista, André Luiz, Chico Xavier. Então a gente vai assim analisar à luz também de teólogos estudiosos protestantes, a católicos, mas com uma tendência, né, um estilo do espiritismo mesmo, tá? Então eu vou pegar esse espírito, Haroldo Dutra, e trazer aqui algumas coisas que ele foi muito feliz, eu achei que merecia a gente começar por ele. Sobre a linguagem dos evangelhos. Um pouco sobre João, esse espírito tão especial, tão Arivaldo está apresentando alguma coisa. Alguém é expert em Google Meet para que eu possa fazer assim para que a pessoa sem querer comece a compartilhar a tela, né? A gente está aprendendo aqui, viu, Arivaldo? Então, a solução até agora que a gente encontra é a pessoa sair e depois tornar a entrar na sala. Isso resolve. O que acontecer primeiro? Eu vou atrás de Arivaldo para tirar e convido que ele volte, por favor. Não está bloqueado, apenas. Tá? Então, vou fazer assim daqui por diante. É isso. Acho que depois a gente vai ter algum voluntário assessor para ficar me ajudando nessa parte do chat, né, das conversas. E nós vamos aprender aqui, mexer com. Estávamos com o Zoom, mas a gente fez essa. Falava de João, né? João ditou o evangelho, tá? Na fantasia nossa, se a gente fala, imagina Mateus, Marcos, pegou a caneta, né, o papel, escreveu. Mas a gente viu a semana passada que era pergaminho. E escrever em pergaminho, um pedaço de couro, era caríssimo, era uma arte que os escribas dominavam. Então, o máximo que conseguiu João era ditar para que alguém fosse talhando no pergaminho o rolo, né, dos livros assim. A imprensa só veio mais tarde, né, o nosso papel. Possivelmente, ele estava exilado na ilha de Patmos, já com idade avançada, 90 e poucos. Ele tinha ido morar em Éfeso, né? Eu achei tão interessante ele falar do Logos em Éfeso, Homer, porque quando a gente vai para os filósofos gregos, 600 anos atrás, Heráclito era de Éfeso também. Então, ali estava aquela tradição do Logos, né? Da inteligência, que princípio de todas as coisas, né? Os filósofos primeiros ficavam buscando uma substância última, o fogo, né? Como o nosso fluido cósmico espírita, né? Que dá origem a toda a matéria. Então, João, evangelista, autor desse evangelho que hoje a gente está começando a estudar, ele era um hebreu, um judeu, que viveu ali pela Palestina e que falava o aramaico, que era mais ou menos assim o idioma falado lá na época de Jesus. Mais ou menos não, era o idioma. Com regionalismos. O aramaico da Galileia era de um jeito, o aramaico da Judéia era mais apurado. Como acontece no Brasil, a diferença do gaúcho, paraibano, baiano, mineiro,
né? Regionalismos. Mas tudo aramaico. O aramaico era primo do hebraico. Era mais ou menos como o inglês, a raiz foi anglo-saxão. Então, só que a língua universal da época era grego. Era grego. Todos os papiros, as coisas daquele século que a gente viu semana passada, estão escritos na linguagem dos gregos, em grego, a língua universal que corresponde ao nosso inglês hoje. Todo o Império Romano dominava essas regiões todas, né? Éfeso hoje fica na Turquia e, apesar do domínio romano, a colonização grega era de forte influência cultural em todo o Mediterrâneo. João saiu de Jerusalém e tinha essa missão, esse trabalho. A gente vai ver assim que João, ele viu muita coisa acontecer, sabe, Yuri? Viu muita coisa acontecer assim. Para a gente ter noção, ele viu todos os apóstolos morrerem, viu Paulo morrer, viu Maria de Nazaré morrer, viu o templo ser destruído, não é? E ele envelheceu. Foi o único que envelheceu, cheio de memórias, de sabedoria. Hoje eu quero falar das 21 encarnações desse espírito, que eu acredito, né, nessa tese baseada nas informações de Chico Xavier. Todos sabem que ele se dirigiu a Éfeso com Maria de Nazaré, né? E a mãe de Jesus, morar com o evangelista, só esse fato já é assim um aspecto muito afetivo, um aspecto especial. Não podia ser mesmo o evangelho de João idêntico aos evangelhos ditos sinóticos, tá? Que tem um olhar parecido. É um evangelho espiritual, é um evangelho para o futuro, é um evangelho simbólico, místico, um evangelho universal, que não se liga à historicidade, não se liga à questão da ordem cronológica dos fatos. Ele queria apresentar o Jesus para o futuro. E era, para mim, o evangelista mais preparado dentre todos. Tá? Ele escutou as histórias de Maria de Nazaré sobre a infância, sobre Jesus menino, Jesus adolescente, Jesus adulto. E isso deve ter dado um impacto muito grande e na visão profunda que ele tinha da figura do mestre. Tá? Ele ditou o evangelho já no final do primeiro século, entre 90 e 100. Ele faleceu em 102, 103, já bem avançada idade. Então, essa idade avançada lhe deu uma vantagem, que foi uma visão pós-poeira abaixada, uma visão assim reflexiva, né, de lembranças e todas as conjunturas e as mudanças da dinâmica que o cristianismo primitivo atravessava, as heresias, as perseguições, né? Muita coisa aconteceu até que ele resolvesse dar a sua carta e registrar a sua visão para o futuro e salvar esse texto maravilhoso, lindo,
né? E nós temos passagens bem privativas, a mulher samaritana, o poço de Jacó e outras coisas que só ele como testemunha mesmo, o discípulo amado, né? Que tinha uma ligação enorme com Jesus desde muito tempo, tá? Já que eu toquei no assunto, eu vou adiantar, né? Porque há 7.000 anos atrás, esse espírito vivia numa dos planetas, colônia, que gira em torno da estrela de Capela, 42 anos-luz daqui. E vivia uma catástrofe nuclear, envolvido que estava ele, não é? Bezerra de Menezes, o Chico Xavier, não é? Alguns espíritos que foram exilados para o planeta Terra, tá? Eu vou adiantar para vocês que no princípio era o Logos, era a inteligência. E nós vamos concluir hoje e na próxima vez que essas inteligências são aquela comunidade de espíritos puros, co-criadores dos planetas, tá? O Logos não é Deus, nem o Logos é Jesus sozinho, tá? Bom, Jesus é o principal. Jesus é o governador espiritual do planeta. Ele é o verbo do Pai, sem dúvida, é o verbo do Pai. Só que ele, junto com uma equipe, ele era o diretor da empresa e os diretores seguiam suas ordens. Não é? Um diretor, engenheiro biológico, geneticista, para elaborar as espécies vegetais, outro, as experiências com os animais, na formação da vida aqui no planeta, engenheiros outros, de clima, de química, das ciências todas, né? Então, ele era um Cristo. Jesus era um Cristo. O que é um Cristo? É um espírito puro, elevado, co-criador. É um conceito que traz Kardec, tá? Um conceito que traz Kardec na Revista Espírita de 1868. E também traz André Luiz em Evoluções em Dois Mundos, co-criadores em plano maior. Recebem de Deus ordens diretas, já que Deus, né, ele tem, assim, o nosso Pai Celestial, ele tem natureza transcendental, o Brahma, Criador, e ele tem uma natureza de Pai também, que é imanente. Porque, como nós somos criaturas, a gente está na criação. Nós não estamos além da criação. Então, para a gente se relacionar com Deus, é o Deus aqui, imanente, na forma de Deus pessoal, ou Deus Pai. Senão, não tem relação. Ficou claro, Rome? Isso? Ficou, né? Então, às vezes a gente se perde aqui no... Eu vou puxando um assunto e outro, né? Mas Jesus era um Cristo, tá? E Chico Xavier, tá? Muito eu vou usar hoje informações do Geraldo Lemos, que viveu e acompanhou Chico nas madrugadas e dentro do lar de Chico, e registra isso em seus livros e vídeos, palestras. E eu aprecio, tenho sintonia, gosto, tá? Ele informa que Cristo não é só governador da Terra, ele é governador de 5 planetas. Pode parecer muito, mas 5 planetas é tão pouco diante esses grãos de areia que formam a imensidão. Quantos outros Cristos maiores existem, outros do mesmo tamanho, outros menores? E a gente achar que ele é Cristo só do planeta Terra? Se não, vejamos, viu?
Ele é governador de um planeta já feliz, evoluído, que gira em torno da estrela de Sírius. E nós temos notícia disso no início do livro Renúncia, de Emmanuel. Ele é também governador do planeta já regenerado, que gira em torno de Capela, esse que eu citei há pouco, de onde os exilados vieram para a Terra impulsionar a nossa evolução. Entre eles, esse espírito que eu falei de João Evangelista e de Lucas também, que resolveram aqui permanecer para impulsionar a nossa evolução. Eles desistiram de voltar e se tornaram grandes parceiros de Cristo, né? Aqueles colaboradores diretos do Cristo aqui nas esferas mais elevadas da Terra. O terceiro planeta, que o Cristo é governador, a gente olha para a janela e olha o planeta Terra. Olhando para a janela, nós vamos ver uma das 7 esferas da Terra, que é a crosta, onde a gente está vivendo. Mais para baixo tem mais 3, as sombras, né? O umbral, sombras, os abismos ou trevas, mais 2, aliás. A terceira é o nosso crosta, depois vem umbral, a quarta, e mais 3 superiores que André Luiz fala em sua obra. O quarto planeta, gente, chama Quiron, para onde vão os exilados da Terra, que a partir da Segunda Guerra já começam a ser separados assim, para não renascerem mais. Todo espírito muito mal, obstinado no mal, ele não nasce mais na Terra. Ele vai precisar fazer um estágio em Quiron, esse planeta que Jesus também é governador e é primitivo, né? A proposta é que os planetas sob a administração de Jesus, desse Cristo Jesus, eles são solidários. Então, há uma espécie né, de exílio, de migração de espíritos de planeta a planeta. E, por último, Jesus está cuidando de um planeta em formação, que ele está co-criando, ainda na fase da revolução telúrica, dos vulcões e aquele resfriamento, como aconteceu aqui com a gente. Esse novo planeta, mais informação, é que um dia vai receber os exilados de Quiron, entendeu? Quando Quiron chegar na sua transição e começar a marchar para a regeneração, e os exilados da Terra, numa hora dessa, já voltaram para a Terra, né? E a Terra já vai ser um planeta feliz, né? Então, bom, então que temos notícia via Chico Xavier que esse espírito, primeiro, ele foi o patriarca Isaac, em Canaã, 1896. É muito fácil ver isso, vocês colocam assim as encarnações de Chico Xavier, aí vai dar essa sequência, tá bom? Eu vou citar aqui, depois ela volta como a rainha faraó Hatshepsut, 1542, depois volta com a outra rainha do Antigo Egito, Shams, e tem romance espírita sobre esse tema. Depois ele volta como um profeta, né? Ele era profeta Daniel, o profeta das profecias do Velho Testamento, Daniel. 622, 550 a.C. Depois ele volta como Platão, discípulo de Sócrates. Aí eu pergunto, teria sido Sócrates João Batista? Né? Pergunto.
em Atenas, 428 a.C. Depois, ele volta nas Gálias francesas. O nome dele é Allan Kardec, sacerdote druida. Destruída que foi por Júlio César, que invadiu 50 anos antes de Jesus. Quem quiser ler sobre isso, pode encontrar um livro sobre os céus da Gália, de Baccelli, que narra que a missão da encarnação de Jesus era nas Gálias. E nesse romance histórico, nós vamos encontrar lá Leon Denis, vamos encontrar o próprio João Batista, vamos encontrar Allan Kardec, o sacerdote druida, que voltaria como João Evangelista, além de outros comprometidos com a missão que as trevas abortaram, né? Depois, essa missão foi vamos dizer assim, formulada para a Palestina, os hebreus, o povo monoteísta que eram, né? Bom, João Evangelista, já falei, que faleceu em 103. Santo Antão, 250. São Gastão, na França, 540. Depois ele participou da família Brissac, na França, sem maiores detalhes. Francisco de Assis, na Itália, é pouco. Santa Brígida, na Suécia. João Rus, religioso checo, queimado vivo, precursor da Reforma Protestante. Francisco de Paula, na Itália, da Caridade. Manuel de Paiva, padre português que veio com Nóbrega, Emmanuel, para o Brasil e funda Osasco e Baixada Santista. Depois ele volta para a filosofia na França e é René Descartes. Depois ele vai ser mulher, Consuelo Dolores, em Barcelona, no século XVIII. No século XIX, Allan Kardec, com o perdão da minha especulação, tá? Mas não sou eu que penso assim sozinho. Depois ele vive como irmãzinha mais nova de Chico Xavier, Maria Efigênia, que a mãe perde aos 6 meses e volta finalmente como Chico Xavier. Vocês já imaginaram a grandeza e a experiência de um espírito desse? Não é? Profeta desde João Evangelista. A gente pensa que Emmanuel é grande. Emmanuel era Públio Lentulus, o orgulhoso senador, e ele já era evangelista, João, muito mais além de Emmanuel, não é? Como ele se apagava. Mas em nada diminui a grandeza de Kardec se ele for Chico Xavier, em nada deprecia, não é, a missão desse médio fantástico que tanto bem fez pela doutrina e ampliou os conceitos como médio das vozes do céu. Mas vamos seguir. Eu estava falando sobre João Evangelista, que precisou aprender o grego. No livro de Haroldo Dutra, e ele ditou, e ele usou os conceitos aprendidos por Maria, e ele usou os conceitos de toda uma vida de reflexão, fatos como a grande destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, quando Tito, filho do Vespasiano, imperador, entrou e
destruiu tudo. Viu a dispersão dos judeus pelo mundo mediterrâneo. Então, João ditava em aramaico, ditava em grego, né? Ele sabia essas duas línguas. Exilado, tendo sonhos, escreveu o Apocalipse, né? Imaginemos aqui, vamos fazer uma imaginação aqui, visualização. João lembrando dos tempos que ele era adolescente, de 15, 13 anos, andando pelo lago de Genezaré e encontrando Jesus pela primeira vez. Dizem todos que encontraram Jesus que nunca mais foram os mesmos, né? O fascínio que o mestre exercia era algo assim impactante. E ele entusiasmado, ali na sua adolescência, a família de Zebedeu, de religiosos, uma família muito zelosa, está lá no início do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. É um livro imperdível. Quem não leu ainda, por favor, bote na sua listinha dos top 10. E ele experimentou as curas fantásticas, né? Ditos milagres. Ele experimentou, assim, inclusive a crucificação que ele viu, né? Ele experimentou a notícia da morte de todos e cada um dos apóstolos, os 12, 11, né? Ele acompanhou o fim trágico da Jerusalém, o karma que voltou contra o povo orgulhoso, exclusivista, né? De raça. Ele viu as heresias surgindo, a gnose, né? Ele viu a morte de Paulo de Tarso. E cheio de amor, cheio de boas memórias, e ele era muito amoroso, não cansava de repetir, conforme João Nunes Maia fala no seu livro Francisco de Assis. Amados, meus amadinhos, amai-vos uns aos outros, né? Então era o apóstolo, era o discípulo querido, amado, e não cansava de falar do amor. Mateus tomou nota do Sermão da Montanha logo depois que Cristo falou. Lucas era um médico grego que acompanhou Paulo e baseou nas notícias de Paulo e tinha preparo para fazer um evangelho didático e belo. Marcos era filho de uma cristã que emprestou a casa no cenáculo da ressurreição, onde os apóstolos se reuniram pela primeira vez. Nenhum deles podia ser igual a João, no alto dos seus 94, 5 anos, ao apagar as luzes do primeiro século, cheio de reflexões, escrever que no princípio havia o Verbo, né? No princípio havia os Elohims. Engraçado que o livro Gênesis, primeiro, no Velho Testamento, também começa assim. No princípio, Deus usou a palavra, ou o sopro, mas é o Logos divino, poder criador, como o Pastorino colocou aqui para a gente, e disse: haja luz, e a luz foi feita. Só que Elohims está no plural, Elohims, deuses. Os teólogos judaicos falam que deuses eram os arcanjos de Deus, os diretores. Isso bate com a comunidade dos espíritos puros do Espiritismo. Em grego, quando se fala um substantivo, casa, geralmente se coloca um artigo antes, a casa. Quando se fala de Deus, fala o Deus. Ro, Theos, Deus, o Deus. Quando não tem o artigo, não é o substantivo, aí adquire qualidade de adjetivação, ou seja,
No princípio existia o verbo logos, o Cristo, logos de Deus. E o verbo estava em Deus, ele estava em comunhão com Deus. Ora, muito antes da terra começar a ser habitada, Jesus já era espírito puro. Jesus é espírito puro agora e está cuidando de um planeta em formação, na fase de esfriamento, de experimentos para a vida surgir, não só na sua crosta. E esse verbo se fazer carne, né? Esse verbo encarnar entre nós, isso é uma coisa grandiosa. E ele escutar coisas assim, não é? De forma muito humilde, né? Esse é o filho de Davi. Não sei por que não perdeu a paciência e não falou assim: olha, eu não sou filho de Davi nada, né? Eu sou o Senhor de Davi. Porque quando Davi não era nada, eu já era espírito puro, né? O filho do homem, não, o filho do homem é pai de Abraão, né? E não filho, né? É senhor de Abraão. Então, e o verbo Logos divino, Jesus, estava em plena sintonia com Deus, tá? E o verbo era Deus? Não, o verbo era divino. Se eu pudesse mudar a tradução, eu dizia: no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era divino. E o que é que Jesus para a gente é? Um modelo divino. Questão 625 do livro de Kardec. Tá? Então é aquele ser que mais perfeito que Deus nos mostra o que é uma vida divina, uma vida de acordo com as leis divinas, que liga direto com a felicidade verdadeira. E ele estava, no princípio, sendo influenciado, orientado diretamente por Deus. E todas as coisas do nosso mundo, e a gente não está falando do cosmos, nós estamos falando do mundo Terra, e todas as coisas realmente foram feitas por ele. Isso, quem quiser saber, pega a Caminho da Luz, tá? Que é o livro de História Universal de Emmanuel, e lá está narrando como foi o surgimento da Terra, que teria se desgarrado do Sol, como a bola de fogo, e esse distanciamento, resfriamento, né? E as primeiras experiências com vegetais imensos, com animais imensos, dinossauros. Depois mata tudo, vamos começar de novo. Agora, no solo tépido dos oceanos, surgem as primeiras algas e os primeiros amebas e seres unicelulares. E desses seres unicelulares até o homem, toda uma evolução, né? Todo um trabalho de criação e formação do nosso planeta. Então, realmente, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada foi feito. Seguindo aqui com Haroldo Dutra, tá? Eu estou precisando simplificar. Eu vou escolher aqui alguns trechos imperdíveis, tá? Para a gente não extrapolar o nosso tempo. Coisas que eu já falei aqui. Então, cocriação em plano maior são esses espíritos que atingem um grau elevado de evolução e recebem de Deus uma missão de atuar sobre a matéria. Olha que interessante, Deus. Tá? É importante lembrar aqui um conceito dos 3 elementos gerais do universo: Deus, Espírito e matéria. Tá? A matéria é o fluido cósmico ou universal, que dá a base em toda a matéria cósmica.
O espírito, seres inteligentes, ou princípio inteligente da criação. Ora, eu não queria que vocês ficassem embaraçados com as teorias de Pastorino, que a princípio são um pouco indigestas. Vão lendo a interpretação literal, a alegórica e a simbólica. Com o tempo aqui a gente vai juntos clareando as passagens. Mas o princípio inteligente, ele está no mineral, ele está no vegetal, ele está no animal. O princípio inteligente chama espírito com E pequeno. Torna-se espírito com E grande quando se torna uma individualidade com consciência de si mesmo. Quando se torna humano, tá? E Deus é espírito, mas não é igual a nós, porque nós somos criaturas e ele é criador, tá? Deus é infinito e nós somos eternos. É isso, Rome? Eterno é o que não tem princípio nem fim, não é Deus, eterno. E nós somos imortais, que não temos fim, mas tivemos um começo, não é? Então, logos tem dois sentidos para logos. O primeiro e o mais importante, logos, é o verbo, a palavra falada, Jesus. Jesus, Cristo. E o segundo sentido para logos é a centelha divina presente em todas as coisas. Eu vou dar uma noção para vocês. Imagine um espelho quebrado em vários pedacinhos de espelho. E eles todos deitados de barriga para cima. E o sol bate nesses espelhinhos. E você olha cada um deles e vê lá refletida a luz divina. E lá está o calor de Deus, o raio de sol está lá. O mesmo sol inteiro está refletido em cada espelhinho. Tá? Essa é a noção da centelha divina, da partícula, o DNA de Deus que está em cada um de nós. Tá? Que esse princípio espiritual que nasce lá no átomo e vai se desvelando até o arcanjo, né? Até ser espírito puro, elevado, criador. Esse vai agir sobre a matéria, esse vai receber missões, planetas para cuidar. Quer dizer, vós sois deuses, nós também somos deuses. Nós também um dia vamos ser Cristos e vamos receber planetas para cuidar, gente. E vamos ter missão, e não para, né? E não para. Mas para isso a gente precisa estar junto com Deus, identificado com Deus. Eu vou partindo para a parte final. Nós já fizemos a leitura de Jesus, já falamos de Kardec, e agora eu vou ler dois textos de Emmanuel que comentam essa passagem de hoje, tá? Para a gente vencer o sono. Vamos compartilhar aqui a primeira, tá bom? Vamos ver se é essa. Fermento verbal. Essa mensagem de Emmanuel está no livro Taça de Luz, 35. Fermento verbal. Interessante, fermento é um fungo, uma levedura que faz, que tem o poder de expansão, né? Então, Deus, Criador, tem o poder criativo, é o poder de criação, né? Faça-se a luz, diz o livro de Gênesis, e a luz foi feita. Aprendamos a sentir com amor
a fim de que venhamos a pensar com justiça e falar para o bem. Interessante essa função sentimento, sentir com amor, e o pensamento com justiça. O conceito de lei divina ou natural, lei de justiça, amor e caridade, né? Então, em Deus está a questão do amor e da justiça associados. A justiça seria a mente de Deus, o amor, o coração de Deus. O próprio Evangelho assegura que no princípio havia o Verbo. Depois do amor e da justiça do Criador apareceu a expressão verbal, como o fermento vivo da criação, o poder criador do divino. Em todos os avisos da caridade, não nos esqueçamos da boa palavra, que socorre e ilumina sempre. Ora, se a gente faz a esmola ou algum bem, se a gente consegue colocar a boa palavra associada, isso dobra, né, e fermenta o bem que cresce. Para usá-la, a boa palavra com segurança, não é preciso nenhuma santidade, nem usar a frase como um chicote, né, ou um maçarico sobre os enganos que escurecem o roteiro do próximo, suas dores da alma, seus erros. Basta que a tua diligência no bem se faça incessante. Emmanuel está dizendo que não devemos falar, realçar nada de negativo de ninguém. A melhor forma de ajudar é dar o exemplo, a diligência no bem, da forma que dermos conta. À frente de um comentário calunioso, quantas vezes nós estamos nessa posição de ter que escutar, não é? A maledicência. E tem um livro chama Reciclando a Maledicência, que é bem interessante, estuda isso aí, contrário da bênção. Lembra, à frente do comentário calunioso, lembra alguma virtude da criatura visada pela chuva injustificável de lodo e lama? Se alguém lhe fala em desânimo, fala das esperanças do céu, que ainda não apagou o sol que nos clareia o caminho todo dia. Diante da delinquência mesmo, recorda a misericórdia do alto, que a todos nos provê de recursos para a quitação com as nossas próprias faltas. Ante a irritação e a crítica, não pronuncie o venenoso apontamento que reforça, mas sim algum fato ou lição que a pessoa reprovada encontre alívio e consolo. Sobretudo, auxilia os ausentes que não podem cogitar da própria defesa. Lembra-te de que todo aquele que hoje desaprova os outros contigo, amanhã vai desaprovar você mesmo diante de outros também. E guarda-te contra a insinuação maledicente, que supõe encontrar malícias, pedras, espinhos no roteiro dos outros, procurando o lado bom de tudo, o bem, sem desfalecer, através da boa palavra, constante. E agindo assim, atingirás o rio da abençoada simpatia, em cuja corrente límpida alcançarás
a própria paz e a verdadeira felicidade na esfera superior. Isso quer dizer, pessoal, que olhar vocês aqui de novo. Ficou claro? Deu para escutar? Deu para ler também? Primeira vez que eu apresentei assim, né? Que bom. Que a palavra tem poder destrutivo, uma vez lançada, né? E para um oriental, uma bênção, né? É como uma força. A gente vai ver isso na próxima vez, né? Nós vamos ver um pouco mais sobre no Barclay, né? Vou compartilhar o Evangelho de Barclay para quem quiser dar uma lidinha. E vou estudar agora a última mensagem, também de Emmanuel. Nós vamos compartilhar aqui também para vocês acompanharem. Essa é menorzinha. Vamos ver se é essa daqui. Sirvamos ao bem. Está no livro Fonte Viva, mensagem 106. A luz resplandece nas trevas. O Verbo, Logos Divino, nosso Mestre Jesus, é apresentado por João, no versículo 5, que a gente não chegou hoje, como luz que resplandece nas trevas. Não te aflijas porque esteja aparentemente só no serviço do bem. Jesus também era sozinho antes de reunir os apóstolos, à frente de uma selva imensa de trabalhos pela frente. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir. Por templo vivo do amor, e ainda hoje está em construção na terra, para a nossa felicidade. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou para ferir. Acima das preocupações todas, buscou o bem nas situações e nas pessoas. Não perdeu tempo reprovando nada, nem ninguém, a não ser nossos equívocos religiosos, mas reprovações descabidas, não. Polêmicas, não. Instituiu o reinado salvador, servindo e amando, ajudando e alicerçando cada ensinamento com a sua vivência. Né? Não só falava, mas vivia. Não só cabeça, mas mãos. Continuemos, pois, em nossa marcha para a frente, ainda mesmo quando a solidão chega. Sirvamos ao bem acima de tudo. Evitemos discussões, principalmente no ambiente doméstico, principalmente no templo religioso, nos grupos de WhatsApp, quanto menos melhor. Também agitações em que o mal possa fermentar, crescer. Foge à sombra, ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Tá? O sopro de vento é o sopro da palavra destrutiva, né? A palavra que deprecia alguém, que diminui. O cuidado, né, com o nosso uso do verbo, da nossa palavra.
Bom, pessoal, 2 minutinhos para as 9. Eu tentei resumir o que eu pude. Vamos encontrar aí o nosso ritmo. Hoje eu precisei falar um bocado. O tema foi espinhoso, mas a gente segue aqui na próximo domingo. Vou encerrar com uma musiquinha, uma oração musical. Vou compartilhar aqui com vocês. Quanto tempo leva para a gente dizer sim ao convite, ao chamado, hein? Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, para entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo. Senhor, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar, quantas vezes me farás criança, pra entender que tu és o amor. Eu não posso dizer, pois que vai depender de você. O caminho eu te dei pra seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo. Já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te falta tomar tua cruz. Só assim vais dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Tchau, pessoal. Boa noite. Gratidão. Linda, eu amo essa Tchau, eu amo essa Tchau, música. noite. Obrigada por este presente maravilhoso. Noélia, não lembra da Boa noite, pessoal. Boa noite a É, todos. a nossa cara. Um beijinho para todo mundo. Beijo. Beijo, amiga. Tchau. Tá? Hoje. Fiquem com Deus, uma boa semana. Amém, Angélica, para você também, para todos nós. Iva, um beijinho. Beijo. Beijo, não. Beijo, meus Beijo, amores. pessoal. Tchau. Saudade. Fiquem com Deus. Saudade de todo mundo. Um beijo. Aldinha, minha flor linda. Tchau, tchau.
Muito bom. Alda, beijo, Alda. Beijo, Jaque, nós Obrigado. a todos. Saudade, meus amores. Um beijo grande, uma semana de luz para todos nós. Um abraço Amém, forte. Jesus.